Bom dia a todos. Gostaria imensamente de agradecer a presença de todos aqui em mais um Systex Scientific. Em meu nome, em nome da doutora Flávia, gostaria de agradecer aqui a presença de vocês, assim como a presença também do professor Paulo Freitas. Agradecer pela disponibilidade, agradecer por ter aceitado o convite, né, para mais esse desafio. O professor Paulo vai conversar um pouquinho com vocês sobre uma abordagem de implantes em áreas estéticas, a integração entre estética branca e estética vermelha. Fique à vontade, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Bom dia a todos. Vou me acostumar aqui ainda com o microfone, mas eu tenho aqui amigos, alunos, né? O nosso colega ali atrás também. E eu trouxe para vocês um tema bastante pertinente na odontologia. Peço desculpas porque minha aula ela vem baseada em fotos e casos clínicos, tá? A gente vai buscar as características e em cima dessas fotos, tá? Bom, eu trouxe primeiro para vocês, para a gente iniciar, essa foto que vai ser o nosso final, o caso final. Primeiro, para abrir a visão de vocês para o quanto é fundamental a estética vermelha para um resultado estético. Nesse caso aqui, a gente vai perder, esse paciente perdeu esse dente 22, e eu quero que vocês avaliem essa desarmonia nos ênites gengivais. A gente tem uma desarmonia do ênite gengival, dos nossos... Deixa eu chegar para trás aqui. Dos nossos laterais, desarmonia entre os caninos e os centrais. Inicialmente, a gente pode notar que esses ênites gengivais vai trazer um desconforto ao paciente estético, tá? Eu quero abordar na nossa aula hoje 3 temas principais, que é biótipo gengival e possíveis defeitos. Em cima desses 3 temas, a gente vai trabalhar a nossa aula. Biótipo gengival, possíveis defeitos, posicionamento tridimensional do implante, bico e torque, coisas importantes para quando a gente trabalha em área estética. Bom, o primeiro caso que eu trago é para a gente avaliar um caso de defeito gengival, onde nós vamos necessitar, na verdade, ganhar volume, mas não de osso. Nós vamos precisar ganhar volume de gengiva. Se observarmos esse paciente, tem a possibilidade de instalação de implantes sem um enxerto ósseo, mas se a gente observar no geral, a gente tem uma presença de freio, precisamos avaliar se isso vai ser um complicador no meio da nossa cirurgia. Nós temos a presença de um defeito em volume de tecido e a ausência dentária desse paciente. Por que eu estou chamando a atenção para essa parte? Nós precisamos, em qualquer caso que nós vamos fazer, avaliar o que é primordial nesse caso. Esse caso não seria regenerar para ganhar osso, e sim, além da instalação do implante e um posicionamento tridimensional, ganhar volume de gengiva. Se nós não trabalharmos o volume de gengiva, a gente não vai ter um resultado estético satisfatório, então somente um resultado funcional, e não é o que nós buscamos. Bom, ainda assim, a gente tem que avaliar também o ênite gengival. Mesmo que nós tenhamos aqui um defeito gengival em volume, o nosso ênite gengival deste caso, ele ainda é favorável. E isso vai ser importante na técnica que nós vamos buscar abordar em cima desse caso. Vamos prosseguir aqui. Uma vista lateral, a gente observa esse freio labial, que na minha opinião ele vai atrapalhar a gente no meio dessa cirurgia, e também um defeito em volume de tecido gengival. E o nosso ênite gengival, que está ainda, mesmo que no meio de um defeito, ele está muito favorável. Isso é muito importante. Bom, a gente vai ter, então, como primordial necessidade de ganhar tecido de volume de tecido. Para isso, eu vou prosseguir porque é um pouco rápido a aula, e nós passamos pelo um posicionamento tridimensional do implante, que nós vamos falar no próximo caso, o que seria isso e como nós devemos abordar isso, e já uma provisionalização, com a sua devida zona crítica e subcrítica já bem delimitadas e definidas. Vocês podem observar que eu fiz um provisório com diastema, avaliando como um todo esse paciente. A linha média foi pré-determinada por mim, porque esse paciente, ainda em tratamento ortodôntico, necessitava já o nosso dentista ortodontista solicitou que fosse feita essa instalação, foi feita, eu pré-determinei para que ele continuasse um tratamento ortodôntico. E fizemos também a coleta
do nosso tecido conjuntivo. Bom, o nosso tecido conjuntivo bastante volumoso, não dá para ver muito bem ali, mas nós temos tecido adiposo no meio desse tecido conjuntivo, então ele vai ser perdido ao longo prazo. O que nós queremos é a lâmina própria, por isso bastante volumoso, ok? Então, desta forma, nós fizemos a estabilização do nosso tecido conjuntivo, e uma coisa que eu quero que vocês observem é aonde eu marquei o zênite gengival deste dente. Esse dente, fizemos a frenectomia também. Deixa eu procurar aqui. Nós temos 2 zênites gengivais. Por que eu marco 2 zênites gengivais? Eu tenho o zênite gengival do nosso dente adjacente, do nosso dente vizinho, que é o que vai determinar ali aonde é o limite dessa gengiva. E nós temos o zênite gengival do dente provisório que eu fiz. Por que eu faço sempre um zênite gengival que seja 1 milímetro ou 2 milímetros abaixo do dente vizinho? Desta forma, eu consigo uma margem de segurança caso haja uma retração após cicatrização. Bom, fizemos suturas estabilizadoras desse conjuntivo, a sutura simples para fazer a frenectomia e essa sutura bastante importante. Essa cirurgia foi necessário abrir porque nós não tínhamos dente. Essa sutura cochoeiro vertical interna, ela permite com que nós façamos o conjuntivo de forma de conjuntivo nós façamos a cooptação desses bordos de papila com conjuntivo e conjuntivo, e assim a gente vai conseguir obter talvez uma papila, caso não tenha a gente tentar uma pseudopapila, tá? Numa vista lateral, bastante volume, e o nosso conjuntivo para fora no zênite que eu defini. Se eu defino esse zênite muito para cima, eu jogo essa margem gengival lá em cima. Por isso eu preciso definir isso. Bastante volume aqui. Como resultado que a gente teve após um ano que o paciente retornou, a gente tem total ausência de freio labial. Nós temos aqui um defeito de tecido totalmente resolvido e os nossos zênites gengivais do nosso provisório está abaixo. O que isso significa? Significa que dessa forma eu posso trabalhar esse provisório condicionando esse tecido. E quando eu for fazer minha porcelana, eu consigo fazer com que essa margem fique exatamente igual à do dente vizinho. Isso um ano após a ortodontia já finalizando a parte de tracionamento de dente para posicionamento, a gente consegue observar uma faixa, né, de tecido queratinizado muito boa e também os zênites gengivais que podem ser trabalhados agora acima do nosso dente adjacente, ok? Só que eu quero chamar a atenção para vocês sobre uma coisa. Se nós não posicionarmos, esse foi o primeiro ponto que eu chamei a atenção, que é o biótipo gengival. Biótipo gengival fino, é necessário então que se trabalhe com tecido conjuntivo. Se nós temos defeito em tecido gengival, nós precisamos trabalhar com enxerto. Se eu faço apenas a instalação do nosso implante, mesmo que de forma tridimensional ideal, eu não consigo obter um resultado estético satisfatório, porque o que estava mais chamando a atenção visual era o nosso defeito de tecido. Esse é o primeiro ponto, biótipo gengival. Então nós puxamos esse ponto. Aquele primeiro caso que eu mostrei inicialmente, ele vai ser finalizado ao final da aula. E esses pontos, vocês vão ver ele em todos esses pontos em um caso só para a resolução dele. E o nosso dente agora ainda provisório, a paciente não voltou ainda para fazer a porcelana, ela optou primeiramente por fazer outros implantes e ela ainda está em tratamento ortodôntico. Mas como o ponto aqui era biótipo gengival, a gente solucionou a questão de defeito gengival apenas com tecido conjuntivo e provisionalização. O outro ponto que a gente vem falar importante para a área estética é o posicionamento tridimensional do implante, o bique e mais o torque. Por que torque? Torque a gente precisa, é necessário para que a gente faça uma provisionalização. Com a provisionalização imediata, a gente vai conseguir fazer a manutenção do arcabouço tecidual. Com a instalação do implante imediato, a gente faz a manutenção óssea, correto? Nós fazemos manutenção óssea, mas não de arcabouço. Então, para isso tudo eu preciso
de torque, de bique também. Se nós tivermos um torque de 60 newtons no implante, mas eu não tenho bique o suficiente, não é seguro que nós façamos uma provisionalização. A gente corre o risco de perder esse implante porque eu não tenho osso em contato suficiente com o nosso implante. Bom, lembrando que esse caso aqui, o paciente sofreu um trauma e ele vai perder esses 2 incisivos. Então a gente vai trabalhar um posicionamento. A gente vai avaliar agora o que seria mais interessante nesse caso. No primeiro caso, nós tínhamos como interessante ganhar volume de tecido. Nesse caso, o que mais vai nos comprometer, se nós fizermos errado, seria um posicionamento de implante. Todos esses pontos são importantes. Posicionamento do implante, o trabalho do tecido, o torque. Aqui nós utilizamos o implante Avante da Systex 3.5 Cone Morse. Ele é um implante cônico que hoje a evolução da odontologia, principalmente para torque, que hoje em dia a gente quer tudo mais rápido, que seja resolutivo, que seja seguro para o nosso paciente. Então a gente tem aí uma macrogeometria muito favorável para isso. Nós temos implantes cônicos, nós temos roscas especiais duplas, no qual elas são cortantes e compressivas. Então elas nos facilitam para que a gente consiga um torque adequado aí para que se possa fazer aí assim a nossa provisionalização. Tá, pessoal? Então vamos entender o posicionamento tridimensional ideal. São casos particulares, eu não tenho o passo a passo, porém eu tenho o que eu quero para a nossa aula, que é mostrar agora o porquê de um posicionamento tridimensional ideal. Notamos que nesse caso eu não estou muito preocupado, entre aspas, com a parte gengival. Por quê? Não sei se está dando para notar, mas isso aqui é um tecido gengival espesso, então eu não tenho tanta necessidade de enxerto conjuntivo. Vamos colocar aspas entre isso, mas a gente vai entender o porquê. Mas esse posicionamento aqui, ele é o que vai definir o sucesso do meu implante. Vamos entender o que seria um posicionamento tridimensional ideal do implante. A gente tem aqui uma visão vestibular, um esquema para vocês notarem o que pelo menos eu considero ideal e o porquê. Primeira coisa que a gente tem que avaliar numa radiografia de um paciente é se nós temos osso suficiente pela apical para fazer um trabalhamento desse implante. Isso numa visão vestibular, na panorâmica, que não é adequada. A gente precisa de uma tomografia. Além disso, a gente precisa hoje de 5 milímetros da plataforma do implante Cone Morse até a margem gengival. A gente não pode levar somente em consideração a parte óssea. Eu vou fazer 2 milímetros abaixo do meu osso. Não, a gente precisa pelo menos 5 milímetros abaixo do osso. Mas por que isso? Justamente para o próximo ponto da estética que a gente fala que é muito importante, que é a provisionalização. A gente só vai conseguir fazer uma boa provisionalização se nós conseguirmos, primeiramente, fazer essa instalação de implante de forma tridimensional ideal. Vamos entender mais um pouco. Em uma visão no corte sagital, onde nós temos vestibular e aqui palatina, a gente necessita utilizar a técnica que nós chamamos de approach palatino. Por que nós fazemos um approach palatino? E quando eu devo fazer, quando eu posso fazer? Avaliando a parte óssea, a gente precisa ter um triângulo ósseo na parte palatina para ancorar esse implante e também para apical. E por que palatinizando ele? Por que não seguir então o nosso alvéolo? Se eu faço a palatinização desse implante, eu crio aqui um gap. Esse gap é necessário para que se faça um preenchimento com enxerto, para que eu faça a manutenção da parede vestibular óssea. Notadamente, a gente vê em alguns casos que a gente tem uma parede óssea vestibular fina, que se você instala como antigamente, graças a Deus, ela vem evoluindo a odontologia, e hoje a gente quer menos metal e mais osso. Antigamente se fazia implantes muito largos, no qual a gente consegue visualmente notar casos antigos com defeitos visuais, porque fica acinzentado. Hoje você palatinizando, você cria 2 milímetros de gap, pelo menos, você consegue colocar enxerto, fazer a manutenção. Além disso, nós temos que, quando pensar em área estética, nós temos os nossos incisivos centrais.
por exemplo, que são a incisal desses incisivos centrais, eles estão cerca de 12 graus a 15 graus mais palatinizado, inclinado para a palatina, do que o zênite gengival. Desta forma, se eu não não faço a palatinização desse implante, eu não consigo entregar uma coroa parafusada que, na minha opinião, é melhor. Ah, mas a cimentada é melhor porque vai ficar menos símbolo, mas a parafusada tem uma reversibilidade melhor e, além disso, a gente não tem necessidade de ter um símbolo muito grande. A gente consegue posicionar de forma ideal um símbolo pequeno. Dessa forma, a gente faz uma coroa parafusada. Vamos entender agora uma coisa muito importante de posicionamento de implante. Se eu fico 5 milímetros abaixo da margem gengival, eu tenho a possibilidade de ter uma zona subcrítica e uma zona crítica bem delimitada. E a gente vai entender isso na prática, como isso pode influenciar no resultado estético. Nós estamos falando de estética, então cada detalhe aqui é importante. Além disso, se eu faço esse implante um pouco mais vestibularizado, o que acontece com a minha zona subcrítica? Ela some, porque eu não consigo dar concavidade. A concavidade da minha zona subcrítica, ela é necessária para que eu deixe espaço para esse tecido se acomodar. Onde é convexo, eu estou fazendo com que esta zona ou zona crítica esteja subindo. Onde tiver convexo é a minha zona crítica, ela vai delimitar o nosso zênite. Se nós não temos uma subcrítica adequada, nós não vamos ter tecido também. Então o posicionamento ele é completamente necessário. Bom, fizemos a exodontia do paciente dos 2 incisivos centrais. A partir dessa exodontia, uma das vantagens nesse caso é que ele perdeu os dentes por trauma, mas esses dentes, a coroa desses dentes, elas estavam intactas. Então isso é muito bom para nós, dentistas, porque nós podemos pegar a própria coroa desse paciente e transformar em um provisório. Esse paciente ele vai sair do seu consultório com o próprio dente, parecendo que não fez cirurgia. Então vamos avaliar o que eu falei sobre zona crítica e subcrítica. Essa zona crítica desses dentes já estavam pré-determinadas pelo próprio dente. Eu só precisava determinar a altura agora na captura do meu dente. As zonas subcríticas, elas são côncavas, porque eu quero deixar espaço para uma gengiva já existente. Eu não vou trabalhar tecido mole aqui, mas existe um tecido mole. Então, ele saiu dessa situação com desalinhamento e perda desses 2 dentes, né? Aqui ele estava com muita dor, vocês vão ver porque ele estava em trauma, ele não conseguia fechar a boca, ele tratou os outros canais de forma muito rápida e a gente partiu para a cirurgia. E depois da cirurgia, já posicionado de forma tridimensional, fazendo coroas parafusadas, a gente já realinhou esse arco, a gente conseguiu fazer o realinhamento desse arco. E também, veja onde ele estava tendo trauma. O paciente não fechava a boca. E alguns dias ele permaneceu assim. Então a gente imagina a dor que esse paciente estava sofrendo, mesmo com medicação. E após cirurgia, a gente já devolveu a oclusão para ele de forma ideal. E agora notem, por que eu não mexi no tecido gengival aqui? Por que eu não fiz questão de fazer um enxerto conjuntivo? Ele tem um tecido muito espesso, ele tem uma estabilidade tecidual muito grande. A gente avalia isso pela característica mesmo do nosso tecido. E eu só fiz a manutenção dos ênites gengivais. O que foi primordial no primeiro caso que eu mostrei? Ganhar volume de tecido, porque o defeito visual era gengival, nós tínhamos osso. Aqui nós também tínhamos osso e gengiva, mas aqui não que um seja menos importante que o outro, mas o posicionamento aqui me permitiria com que eu fizesse uma provisionalização adequada para eu não alterar a margem gengival. Então, esse é o segundo ponto. Os 2 pontos que eu falei que eu queria falar. Desta forma, a gente vai entrar nesse caso aqui, que a gente vai aplicar todas essas técnicas. E, na verdade, eu quero que vocês tenham aqui como olhar um caso no geral e ver o que aquilo ali mais precisa. Um era tecido mole, o outro posicionamento, é tudo importante, mas o que eu tenho que chamar a atenção? Esse caso aqui, pessoal, voltando a ele, como o nosso tema é harmonia em tecido gengival e dentes, a gente vê uma desarmonia muito grande. Essa paciente ela veio ao meu consultório para fazer um tratamento estético e a partir de solicitação de documentação, a gente notou
que esse dente aqui estaria perdido. E é um dente que, se nós observarmos, nós temos uma retração muito grande, no qual está fazendo alteração do zênite em comparação com o outro lateral. Então, na verdade, aqui já me chama atenção, porque eu tenho um biótipo gengival fino e tenho retração aonde eu vou ter que fazer um implante. Será que eu aumento o zênite gengival desse aqui para tentar harmonizar depois? Porque ela veio fazer um tratamento estético, mas a gente deu um passo atrás porque ela perdeu esse dente. Não tem como, porque a gente vai alterar o zênite de todos os dentes. Eu terei que aumentar todos. Não sei se vocês lembram daquele triângulozinho da estética, né? Central, lateral, canino. Nós alteraríamos isso. Bom, vamos entender melhor esse caso. A desarmonia está aí. Então, a primeira coisa que eu observei para a cirurgia dessa paciente é que nós necessitamos, de forma primordial, trabalhar a gengiva dela. A gente tinha uma reabsorção interna, tá? Então, pela tomografia, a gente observa tranquilidade relacionada ao osso para a instalação de implantes. Optamos por um Avante, que me traz confiança, segurança para fazer o torque, ganhar torque aí com esse implante. É um implante que tem espiras cortantes e compressivas e é muito fácil. O Vitor usa bastante também, né, Vitor? Então, a gente sabe que a gente consegue o torque de forma tranquila aí. Bom, vamos continuar para a resolução do caso. Então, nós demos um passo atrás, notamos um biótipo gengival, notamos que eu precisaria ganhar essa gengiva. Ok. Então, a gente fez a exodontia, fizemos o nosso provisório, agora colocando tudo em prática. O provisório com o zênite gengival bem definido, com, na verdade, a zona crítica, zona subcrítica bem definida, pensando em ganhar tecido. Por que eu digo pensando em ganhar tecido? A gente vai ver aonde eu posicionei esse zênite gengival nesse caso e por quê. Tecido conjuntivo, com certeza, é necessário para esse caso, porque esse é o principal detalhe dessa cirurgia. Então, o que nós fizemos já aqui, pessoal? Nós fizemos a instalação do nosso implante de forma tridimensional ideal, no qual eu consigo trabalhar uma zona subcrítica, no qual eu consegui um torque e um bique. A partir daí, eu consegui fazer uma provisionalização e agora eu fiz pontos de sutura estabilizando o meu conjuntivo, mas isso não é o suficiente. O que vai definir o sucesso aqui é eu tracionar esse tecido para cima. Então, nós utilizamos, com isso, suturas suspensórias para tracionar esse tecido para cima. Mas qual que é a diferença? Ou, na verdade, digamos que pulo do gato. Eu não posso simplesmente tracionar. A gente nota que nós fizemos uma cirurgia sem elevação de papila, sem movimentar papila, porém eu necessito liberar esse tecido. Eu posso utilizar um instrumental de tunelização, liberar todo esse tecido aqui, ó, de forma que ele fique solto e que eu consiga tracionar esse tecido para uma posição que eu pré-determinei. Onde eu pré-determinei? Lembra que eu falei de margem, que a gente precisa de margens de segurança? Então, eu defini esse zênite, que vocês vão ver depois na próxima foto, creio eu. Fica à vontade. Eu pré-determinei ele abaixo quando comparado ao dente que eu queria levar em questão. Então, vamos avaliar. Isso aqui, depois de um mês, a gente vê a nossa cirurgia. Aqui a gente vê o que nós utilizamos. Essa aqui é a primeira linha de desarmonia, aquela que eu passei lá no início do caso. Então, a gente observa que agora, esse zênite que era inicial, estava muito abaixo do dente, né, adjacente a ele, digamos, seu dente vizinho, que é o caso aqui do 12. Essa é a nova linha de zênites gengivais. A gente conseguiu ganhar tecido suficiente para ficar mais alto que a lateral. Qual a vantagem disso? Agora fica fácil eu trabalhar depois que eu passar desse passo, porque agora eu consigo condicionar essa gengiva para que eu consiga deixar esse zênite igual ao dente 12. Uma outra coisa importante, se vocês notaram, eu não sei como é que está a foto para vocês aí, mas vocês vejam que a minha zona crítica está acima, ó. E se vocês lembrarem da foto anterior, quando eu tracionei até aqui em cima, com margem de segurança. E isso regrediu naturalmente. E com isso a gente ainda assim conseguiu um zênite favorável. A partir daí a gente partiu então. Veja a diferença, olha o que nós ganhamos de tecido na nossa cirurgia. Parece pouco, mas é muito. Então vale muito a pena a gente
ver desta forma. Então, nós saímos desse caso favorável agora e nós trabalhamos a parte estética junto. Aí aqui eu quero chamar a atenção porque aqui eu já consigo resultado harmônico. Se nós pegarmos uma nova linha de zênites gengivais agora, nós vamos ter todos os zênites harmônicos. Olhando visualmente, parece que estão todos harmônicos, porque visualmente agora já não é mais agressivo quanto antes. Agora, mas eu vou mostrar para vocês que ainda está desarmônico se nós formos olharmos com detalhe. Acertamos os dois centrais, os zênites gengivais, acertamos os zênites gengivais dos laterais, mas o canino não. Por quê? Eu não queria ser mais invasivo com minha paciente. Eu peguei ela como um todo e visualizei quais eram as maiores desarmonias que a gente vai notar depois com as outras linhas. Não tinha necessidade de fazer uma cirurgia aberta total para harmonizar todos os zênites. A gente tem que trazer também conforto ao paciente. Desta forma, eu coloco aqui as 3 linhas de zênites gengivais e a gente consegue avaliar que a gente consegue trabalhar de forma muito satisfatória uma parte vermelha. Se eu fizesse apenas uma cirurgia de implante sem levar em consideração a gengiva, nós não traríamos ou não entregaríamos ao nosso paciente um resultado que ela talvez gostaria, né? Porque ela veio pela parte estética. Então não adiantava eu tão somente resolver a parte de implante dela. E a gente conseguiu aí esse resultado. Bom, o que a gente tem 30 minutos, creio que deu os 30, vai dando os 30, mas o que eu quero deixar para vocês aqui nessa aula? Eu peguei 3 pontos, onde um foi possível fazer sem enxerto conjuntivo, o outro foi necessário para que se ganhasse muito volume, o outro foi necessário aplicar tudo. Ou seja, é uma tríade, nós precisamos entender um pouquinho da prótese, um pouquinho da pério e um pouquinho do implante. Unir essas 3 coisas para conseguir resultados adequados. Então, sempre olhem o seu paciente como um todo e vejam o que é primordial naquele caso. Tudo é importante desses detalhes. Provisionalização, enxerto conjuntivo, posicionamento de implante. Mas tem um que, às vezes, por exemplo, eu peguei um tecido conjuntivo um pouco mais volumoso, porque eu tinha muito defeito no primeiro caso. Então, é necessário avaliar e diagnosticar, para aí, assim, vocês conseguirem executar a técnica e conseguirem resultados adequados, tá? Eu quero agradecer a todo mundo aqui, agradecer a empresa Systex, né, por ter deixado eu estar participando aqui desse congresso, agradecer a todos vocês que estão aqui, meus alunos que estão aqui, vieram prestigiar, Andréia, minha colega de profissão, tá? Muito obrigado a vocês por estarem aqui comigo. Valeu. Em nome da Systex, da doutora Flávia, mais uma vez gostaria de agradecer ao professor Paulo por estar aqui presente no Systex Científico. Primeira de muitas oportunidades, bem-vindo ao nosso evento, de verdade. Obrigado pela disponibilidade, por toda a atenção e pela belíssima apresentação. Obrigado mesmo.